Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, trazendo novidades, dia quente e ajeitado no Flamengo. Rapaz, o torcedor rubro-negro não tem um dia de paz, é sempre polêmica atrás de polêmica, mesmo com hoje tem jogo, né? Mas a polêmica do dia aí, com Dela Cruz, está dando muito o que falar, principalmente depois aí da sua nota oficial, tanto de Dela Cruz e também dos seus representantes, que não gostou nada aí das notícias e novas mensagens vazadas no Mengão. Então vamos aqui para mais um corte, o canal da ESPN Brasil do Grupo Dini, tem também o SBT Esporte Rio e também um trecho dos donos da bola. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais, mas se você é novo, deixa aquele like e se inscreva. Seguir no Rio de Janeiro, porque o Pedro Henrique Torre também se junta ao nosso time, que a gente gostaria só de falar de campo e bola e deste visual. A vida desse homem não existe monotonia, hein? É verdade. E aí, Pedro, mais um dia daqueles? Corram, fujam para as montanhas. Então dá para anunciar um pouco assim esse clima do Flamengo. Tudo bem? Um beijo a todos aí, enfim, todo mundo que está no estúdio, enfim, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Hoje parece que tem um jogo à noite, aparentemente tem um jogo à noite, Flamengo encara lá o Bragantino, mas tudo que se fala, tudo que se comenta é por conta do explosiva mensagem do José Luiz Runco, diretor-geral. Há perigo no Flamengo, há perigo. Depois das mensagens sobre o De La Cruz. Caiu muito mal no elenco, ele falando da lesão crônica, lesão que seria irreparável do De La Cruz, questão de mercado que seria difícil para a questão competitiva. O Flamengo hoje mesmo, agora há pouco, chegou a divulgar uma nota oficial sobre isso. Então o Flamengo falou assim, a diretoria do futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos médicos que integram o departamento de futebol profissional. Cita os médicos aqui, como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos. Ainda segue a nota, mas é uma nota um tanto quanto confusa, porque o Runco é chefe desses médicos. Então ele fala pelo departamento geral do Flamengo. Está a perigo o cargo do Dr. Runco nesse sentido, porque pegou muito mal, de fato, diante do elenco, então sacudiu, abalou geral, o Flamengo tentando contornar de todas as maneiras aí mais um incêndio dentro, assim, dos seus bastidores, né? Muito complicado todo esse ambiente, então vai tentando apagar esses focos aqui e ali. O De La Cruz se manifestou, na verdade, ontem em redes sociais, o Arrascaeta também, são os dois uruguaios muito ligados, então ficou bem sentido o De La Cruz, e até o staff analisa se há uma possibilidade de tomar alguma medida contra o Dr. Runco. E aí, essa questão viajou até Belém, no Pará. Por quê? Porque o vice-presidente de futebol Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol Marcos Braz, atual diretor de futebol lá do Remo, foi perguntado sobre a questão De La Cruz, que foi uma contratação na gestão dele, quando ele estava lá ano passado, 16 milhões de dólares à vista. Então o jogador não tem condições, falado agora pelo Runco. Como é que é essa situação? E aí vejam o que o Marcos Braz respondeu. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem uma exclusiva, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Tá então, Marcos Braz, que está lá no Remo, falando que vai se restringir ao Remo, mas deu aquela pimentadinha ao jeito Marcos Braz sobre o assunto. Fato é que
pegou muito mal. O Flamengo está correndo nos bastidores para tentar contornar essa situação e volto a dizer mais uma vez, há perigo sim o cargo do Dr. José Luiz Runco, que voltou no início desse ano e, enfim, já tiveram algumas situações, teve aquela história do fute-mesa, enfim, há uma relação tanto quanto conturbada ali do departamento médico com o elenco em alguns momentos. Então é uma situação que o Flamengo tenta amenizar para não respingar ainda mais dentro de campo. Tentei contato com o Dr. Márcio Tanuri, hoje está lá no Mundo Árabe com o Luiz Castro, ele não respondeu. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, o presidente, para falar também, tampouco respondeu. Então a gente segue aqui aberto a todos os personagens dessa história para que, se quiserem se pronunciar, enfim, eu devolvo a vocês. Não reparem, está ventando muito, cabelos ao vento, mas dá para sentir bem o clima no Flamengo, que está bem confuso. Tá agitado mesmo. Obrigada, viu, Pedro? O vento é bom para ver que não é fundo verde, né? Não é. É real, né? É real. É real. Mas então, bom, Pedro traz pra gente agora essa nova nota do Flamengo, dizendo que a mensagem não foi escrita por nenhum dos médicos que trabalham diretamente com o jogador. Cita nominalmente os médicos. Isso. Os médicos. Porém, foi escrita pelo chefe deles, é isso, Mário? Então, eu não entendi. Assim, que a nota... Qual foi o intuito da nota? De você dizer que proteger ali um relacionamento ruim direto entre eles. Mas não sei se... Ou se o chefe de todos não tem tanto conhecimento do caso quanto os que trabalham diretamente com o jogador. E às vezes ele não é para ouvir sobre o Remo, mas jornalisticamente era muito relevante. Claro. Mas é muito engraçado o Marcos Braz falar que agora, em respeito ao Remo, não vai falar, né? Na hora de postar gelo no sangue nos stories, tá postando. Na hora que tá postando em diretinha nos stories, imagenzinha enigmática, para dar resposta quando acontece A ou B com contratação, o Marcos Braz é o primeiro que pinta a notificação ali. Na hora que é questionado para falar, olhando na câmera, no microfone e responder, ele não falou. Verdade. Porque ele acaba se envolvendo, às vezes, né? Tá o tempo inteiro jogando não pimenta. Não tá tão ausente assim. O tempo inteiro, em respeito ao Remo, tá soltando indireta. Agora não quer responder. Mérito pra Melby ali ter perguntado. Bom, e isso num time que tá ganhando, que tá bem. Quando aparentemente uma polêmica ali de bastidor tinha ficado pra trás, já vem outra, Dom. E o que é bizarro, a gente falou muito do Atlético Mineiro hoje mais cedo, né? A gente fala de problemas de administração, questões financeiras e tudo. O Flamengo não passa por essa realidade. É questão muito mais de gestão das coisas. Teve um episódio em relação... Dinheiro, administração e alma. Tá na administração. Tá no ponto da administração. E é muito mais na relação com as pessoas, como foi tocado toda a história ali em relação ao Pedro, do dirigente e tudo mais. E agora você estoura com outro jogador envolvendo outra personalidade lá dentro. E é uma situação muito complicada, né? Porque imagina a cabeça do De La Cruz agora, no dia a dia, em relação, sabendo quanto a isso. Lógico, tem todo o questionamento, é um jogador ainda que não demonstrou no campo aquilo que se imaginava, muito por, acho que, a questão de lesão, também fisicamente falando, mas a declaração que estoura ontem é muito complicado. E outra coisa, em 2025, você... Grupo de WhatsApp... Cair no print não dá mais, Vamos tomar cuidado, né? Não dá mais. Em 2 semanas, você tem 2 dirigentes importantes desvalorizando o patrimônio, né, do clube, como a gente fala, porque aconteceu com o Pedro e acontece agora com o De La Cruz. Não só desvalorizando o patrimônio, como faltando respeito com o ser humano e o profissional ali, né? Porque, assim, você não expõe uma condição dessa maneira, assim. E se, de fato, seja esse o diagnóstico final, tá? Isso. Se, de fato, o De La Cruz passe por isso... E se esses médicos que o Flamengo soltou na nota, eles estão ali trabalhando incansavelmente para encontrar uma solução? Aparecia só quando... Exatamente. Então, assim, não é o momento, né? Não é assim que você se comunica. Porque a questão do Pedro, por exemplo, ele treinar bem ou não, depende do jogador. Claro. Nesse caso do De La Cruz, não. Exatamente. A condição física dele... É clínica, nesse caso, clínica. Não física, clínica dele. Vamos pro intervalo e mais a bronca que eu fiz. O LF... Aldorileu, VT espetacular, mostrou tudo, trouxe todos os detalhes, ainda botou o Braz, que soltou uma casca de banana ali no meio, o Braz sendo Braz sempre, né? Vamos fazer o seguinte, óbvio que a gente vai ter que falar sobre isso, sobre essa questão do De La Cruz, do Runco. O Fernandão trabalhou muito tempo com o Runco, conhece o De La Cruz também, a gente está aqui sempre no Rio, né, vendo jogar, performance. A gente tem a informação do staff dele que ele estava à disposição contra o Fluminense, Filipinho que não quis usar, enfim. Vamos falar disso tudo, mas... Só um detalhe, tem um jogo no meio do caminho. E quando os caras saem na
pancada lá, tem jogo. E tem campinho na tela do provável Flamengo, que entra em campo logo mais no Nabi Abichedi. Filipinho, treinador Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, na esquerda Varela. Aí teremos Everton Araújo, Jorginho, lá o Ítalo brasileiro, Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, se fizer o primeiro gol, crava Superode, BH e na esquerda o moleque cria o Alacian ou Everton Cebolinha. Esse é o Flamengo. Agora essa bagaça que a gente vai falar, o Flamengo é vice-líder, não é possível. GV, isso é Flamengo. Teve até declaração do meu irmão. Domenech, você viu? Verdade. Até o Domenech falou sobre isso. O Domenech também quer falar. Foi perguntado, pô, o cara tá lá, ele é perguntado, ele passou pelo Flamengo, o cara responde. O Braz não falou. O Braz disse que se falasse, ia ser capa de todos os jogos. Tô doido pra saber o que é. Até porque foi a gestão do Braz que o Flamengo contratou o De La Cruz, né? E pagou no Pix. Você quer que eu fale do jogo? Não, nada de jogo. Quero que você fale do problema. Não, a primeira coisa que eu quero falar, eu vi muita gente comparando, tá vendo? A exposição ao jogador, mesma situação envolvendo Pedro. Desculpa, não é a mesma situação envolvendo Pedro. O De La Cruz, teoricamente, ele tem esse problema, então, clinicamente, ele não está como o Pedro estava à disposição e simplesmente pelo vazamento, de acordo com ele, isso afetou ele a ponto dele não performar bem durante a semana. Então, são situações, para mim, completamente distintas. O Runco, eu entendo que ele tenha um problema com o outro chefe de departamento médico do Flamengo, da antiga gestão, que é o Tanuri, mas eu acho que fica muito ruim quando a questão política, especialmente dentro de um clube, ela sobressai em relação até à questão médica, à questão ética, moral. Eu acho que se fosse numa conversa particular do Runco com esse outro médico que fez essa pergunta para ele, eu acho que ele poderia usar os termos que ele quisesse. Mas quando você está num grupo de WhatsApp, você sabe que tem mais trocentas pessoas dentro do grupo. E a facilidade que isso tem de vazar é muito grande, especialmente quando o assunto é Flamengo, a gente sabe disso. A gente viu isso acontecer algumas semanas atrás com um dirigente falando em relação ao Pedro. Então eu acho que o Runco é um cara experiente, que é referência para muita gente, mas eu achei que ele vacilou um pouco. Peraí, rapidinho. O Runco é o que do Flamengo hoje? Chefe do departamento médico. O Flamengo acabou de dar uma nota oficial aqui que eu vou ler para dar tempo. Seguinte, prestem bastante atenção. O Runco é o chefe do departamento médico. Olha a nota do Flamengo me posta. Aí é sacanagem. A diretoria do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento do futebol. Aí cito os 5 médicos, Fernando Sasaki, Luiz Macedo, Diano Portela, Vitor Pereira e Bruno Hassel. Como é de conhecimento público, são esses profissionais responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações, tarará. Aí no final ele conclui, para não ficar aqui também o dia inteiro. O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão da seleção. Se o Runco é o chefe do departamento médico, o chefe, fala, o Flamengo dá uma nota falando, não, mas aí não foram nossos médicos. É a mesma coisa do Mélio, do Marinho falarem uma parada e repercutir, falar, não, mas não foi o Amêndola, o GV e o Fernandão que falaram. Na minha cabeça, eu tô viajando? Não. O cara é o chefe, o cara é o chefe do departamento médico. Então só vale o dos médicos. De quem trabalha pra ele. Ele tá ali de chefe porque ele é legal, então. Uma informação até pra gente poder posicionar o nosso telespectador, o Runco, ele não participa diariamente do Ninho do Urubu. Ele não é um cara que tá lá sempre. Ele é o chefe. Eu sei. Tem que reportar pra ele. Machucou, chefe, machucou. Sim, quando claro. A gente não vem aqui, Meli, ó, não vou. Aí eu... E ainda tem um outro porém. A gente conversava aqui, né, antes de voltar aqui, que a própria Flamengo TV divulgou uma entrevista do médico do Flamengo, de um dos médicos do Flamengo, explicando todo o cenário dos lesionados, incluindo o De La Cruz. Então, isso me parece, GV, essa nota soltada pelo Flamengo, me parece algo para proteger os médicos que trabalham no dia a dia do clube, mas... Hoje. Deixa eu falar uma coisa.
Hoje foi cavalo. Eu, quando vejo uma fofoca do futebol, falo, graças a Deus que não é no Fogão hoje. Sim. Entendeu? É no outro time, é não sei aonde, é em São Paulo. O negócio do Flamengo é o WhatsApp. Aí, ó. Flamengo entra em campo hoje contra o Bragantino, num confronto direto lá pelo topo da tabela. Ô, Pedrosa. Sim. Mas o assunto ontem... Não. Tem reforço no Mengão também. Ah, tá bom. A gente não pode esquecer Vamos isso. Falar na volta. Reforço espanhol. Um monte de fofoca. De alto nível. Vai, Rodô. Um duelo decisivo na luta pela liderança do Brasileirão. O Flamengo vai a campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Bragantino fora de casa. O principal desafio do técnico Felipe Luiz são os desfalques. Serão 8 jogadores fora da lista de relacionados e um time com muitas mudanças em campo. No ataque, Bruno Henrique pode ser utilizado na ponta ou centralizado, com a possibilidade de atuar ao lado de Pedro ou Wallace Ian. Mesmo em meio à negociação com a Roma, Wesley deve jogar. O Bragantino tem 27 pontos na terceira posição da tabela. Já o rubro-negro tem 30 na vice-liderança em um confronto que promete agitar a rodada do Brasileirão. Mas o assunto ontem mesmo, o Vene Casagrande, foi a polêmica com o De La Cruz. Na verdade, com o médico do Flamengo. Conta pra eles o que aconteceu pra quem perdeu essa fofoca. Vamos lá. Em um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp, alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. E quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu. João, a situação de De La Cruz é essa aqui. E com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra. Sim. E ouvir na íntegra melhor. O que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional, o médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso o Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive ele pode ser processado por isso. Então, repito. Imagina gente, só que você vai no médico e você tá com um problema e você, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, isso não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, sei lá, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista, sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho. Eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz. Você, como ser humano, ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste. Ele pode, inclusive, entrar na justiça, pelo que me falaram. Enfim, ele pode fazer um monte de coisa. Mas a declaração já foi feita, já vazou. Você vai ler aí, Fernanda? Vou ler aqui, então, ó. Tá. Esse é o print da conversa do grupo, né, que o Runco escreve. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição.
pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, ou seja, andamos com as duas pernas, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Uma falta, talvez, até de uma coisa mais objetiva. Posso contextualizar uma situação que é importante de bastidores, para quem não conhece bastidores de Flamengo? O Runco e o Tanuri, que é o ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo. E essa é a palavra. Gestão, da antiga gestão, quando o De La Cruz foi contratado. Essa é a palavra. Eles se odeiam. Eles não podem se cruzar. Então, assim, isso também envolve o bastidor, a política do Flamengo. Isso, de certa forma, porque a gente pode interpretar de várias maneiras essa declaração. Isso aí também foi uma forma de criticar a antiga gestão que contratou o De La Cruz. Por isso que eu achava importante o Márcio Tanuri se manifestar, o Marcos Braz na ocasião se manifestar, o Bruno Spindel, que ainda continua no Flamengo, mas na ocasião era o diretor executivo, ele também se manifestar, e o próprio Rodolfo Landim, que era o presidente do Flamengo, se manifestarem. Porque, de certa forma, ele está dizendo que o jogador foi contratado sem ter condições físicas para jogar. Ele disse isso com outras palavras. Mas eu acho que, nesse momento, a única pessoa que tem obrigação de se manifestar é o Runco. Sim. Porque os outros já passaram, contrataram, já foi, já tem uma nova gestão, e já aconteceu. O Renato Maurício Prado, que é jornalista, atualmente está no UOL, ele entrou em contato com o Runco respondeu a ele dizendo o seguinte: eu me coloco à disposição do BAP, atual presidente do Flamengo. Se o BAP quiser que eu me afaste, ou seja, que eu não faça mais parte desse cargo diretor médico do Flamengo, ele sai. Então, assim, depende muito do que o BAP vai fazer. E se o BAP, até o momento, não afastou, não demitiu o Runco, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo, com outras palavras, um comunicado bem grande, com outras palavras, o Runco não faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, entre aspas, eles estão jogando a culpa para a Gávea resolver. Sim. Porque Ninho do Urubu é diferente da Gávea, que é muito mais institucional, uma outra esfera. E aí, enfim, muita gente cobra a saída do Runco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não aconteceu até o momento. Eu acho que é isso. O Runco que tem que falar e talvez o presidente também, porque quando ele é o diretor ali na questão do departamento médico, Pedrosa, é ele que se posiciona, é ele que está falando em nome do Flamengo. Ele não está falando sozinho da cabeça dele, ele está falando em nome do Flamengo. Agora, olha aí, o que é? É imagens da coluna do Fla, um beijo pra galera da coluna do Fla, sobre a chegada do Saul no Galeão, tá aí na tela, Vene Casagrande, para reforçar o Flamengo. Você não queria falar de gente chegando? Um espanhol que tem uma experiência absurda no futebol europeu, anos de Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, jogou no Sevilha. Para mim, é uma baita contratação do Flamengo. Não sei se ele vai chegar para ser titular, mas é um jogador com 30 anos. Se a gente for olhar o histórico dele de lesão, quase não teve lesão na carreira. Ou seja, com 30 anos ele pode performar muito bem no futebol brasileiro. E chega para compor um baita elenco do Flamengo, numa posição que o Flamengo necessita, o meia-direita, para fazer também o meia-esquerda. Então a gente brinca aqui, mas isso precisa ser dito. O Flamengo fez uma contratação muito boa no mercado da bola. Muito bem. E quem também fez uma contratação? É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fla Hits, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Clima muito quente, né? Novos vazamentos do Mengão já virou rotina. O torcedor rubro-negro não tem um dia de paz. E De La Cruz aí chutou o balde, viu? Ao sair algumas notícias que De La Cruz ficou muito revoltado e vai ter uma conversa com seus empresários para entrar em ação aí com o Flamengo. Pode ter aí até denúncia não, né? De La Cruz pode alegar aí que foi exposto ao público, né? Isso pode prejudicar o jogador financeiramente, com a sua carreira pode ter praticamente acabado, né? Porque ninguém agora, depois dessas palavras do médico aí, dificilmente algum time vai chegar com um bom valor para tentar contratar esse jogador. Muito complicada essa situação de De La Cruz. Ele já se pronunciou após os vazamentos das mensagens. E o Flamengo também deu seu comunicado, que é muito importante. O staff aí de De La Cruz criticou duramente as medidas do Flamengo, sobre a forma que o Flamengo se comportou. Não foi incisivo, não foi direto. Isso vai dar muito o que falar ainda.
infelizmente. Mas falando do jogo, o Flamengo jogará às 21h30 da noite contra o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista.